Olá meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, a todos vocês que estão chegando aqui no canal Thiago Lima EBD por mais uma vez. Nesse vídeo nós vamos falar a respeito da lição de número 5 para o trimestre de 2023, o primeiro trimestre, na sala dos adultos. Lição de número 5 que leva o tema, o avivamento na vida da igreja. Desde já quero agradecer a todos vocês, os que têm se inscrito no canal, muito obrigado de coração. E a você que está chegando por aqui ainda não conhece, não está chegando pela primeira vez, deixe seu like, se inscreva e é bênção na minha vida a sua inscrição, seu like, tá bom? Isso vai fazer com que o algoritmo do YouTube ele leve esse vídeo a mais pessoas. Meus irmãos, então, para ser um vídeo breve, direto ao ponto, nós vamos falar aqui da lição de número 5, o avivamento na vida da igreja. Muito bem, o texto base para essa lição está em Atos capítulo 2, do verso 1 ao 13. Então nós estudaremos o papel do enchimento do Espírito Santo no avivamento primitivo, veremos o aspecto dinâmico da igreja e também o dinamismo avivado da igreja primitiva para os dias atuais. Então no primeiro capítulo, que se tem o tema o batismo no Espírito Santo e o público-alvo. Muito bem. Batismo no Espírito Santo, nós temos no nosso próprio texto, Atos capítulo 2, como foi a inauguração da igreja com o derramamento do Espírito Santo, o cumprimento de Joel capítulo 2. E na lição ela está dizendo o seguinte, que o destaque do autor na lição está dizendo assim, o chamado abrangente de Jesus, tá certo? Então nós vamos estudar o batismo no Espírito Santo e o público-alvo. E a primeira coisa que nós vamos falar nesse capítulo, nesse ponto da lição, vai ser o chamado abrangente de Jesus, ou seja, primeiro o público-alvo, tá certo? Então isso é o primeiro passo em direção a Deus, tá? Esse é o momento do despertamento, que o próprio Espírito Santo faz nas pessoas que estarão ouvindo a palavra de Deus, né? Então, o texto nos leva a falar o quê? Da experiência da salvação, que em primeiro lugar é arrepender-se, né? Arrepender-se do quê? Dos pecados. E é como eu disse, o Espírito Santo que leva as pessoas à compreensão do reino de Deus, da palavra de Deus, do favor imerecido de Deus, da misericórdia, a graça de Deus. Então, o primeiro ponto é arrepender-se, e já é obra do Espírito Santo. Nada daquilo que a Bíblia nos mostra que é o caminho que precisamos percorrer, vem simplesmente de nós. Não, Deus está sempre fazendo algo, porque se dependesse de nós, nós não iríamos a lugar algum. Tá certo? Nós não iríamos a lugar algum. Então o primeiro passo é arrepender-se dos pecados. O segundo é ter fé em Cristo. Tá? Ter fé em Cristo. Mas eu acredito em Jesus, eu acredito em Deus. Ter fé em Cristo. Mesmo que não vendo, mas crendo em suas palavras. Não é simplesmente eu acredito e vou à igreja. Não. A gente sabe que essa fé é uma fé que muda a nossa maneira de pensar, de falar, de ver as coisas. A perspectiva de vida do sentido agora espiritual, ele está muito mais claro para as nossas mentes, e isso tudo é obra do Espírito Santo. Isso tudo é um avivamento da parte de Deus na nossa vida. Obedecer a sua palavra, a ética e a moral, obedecer a sua palavra, a qual é bem clara e muito bem explicada em si mesma, produzir bons frutos. E aí a gente dá uma olhadinha lá em Gálatas 5:22, que vai falar quais frutos são esses. E depois santificar-se, separar-se das obras de pecado, do pecado, tá certo? Lucas capítulo 5, verso 30 e 32 nos diz assim, e os escribas deles e os fariseus murmuravam contra os seus discípulos, dizendo, por que comeis e bebeis com os publicanos e pecadores? E Jesus respondendo disse-lhe, não necessitam de médico os que estão sãos, mas sim os que estão enfermos. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Lucas 5, 30 e 32, tá certo? Então, para falar aqui a respeito do chamamento abrangente, do chamado abrangente de Jesus, eu gostaria de deixar aqui três versículos para a meditação dos irmãos. Com certeza isso vai ilustrar bastante essa questão do chamado abrangente de Jesus. Por quê? Porque é justamente esse é o ponto, que eu quero perguntar aqui para a gente fechar. Quem é que está são e que não precise do médico Jesus para ter a salvação? Todos nós, Todos nós precisamos do Senhor Jesus. Quais dias? Em quais momentos? Todos os dias, todos os momentos. Não é verdade? Porque por mais que eu e você, que já tem um tempo de caminhada cristã, nós estamos talvez um tanto maduro, quanto à palavra de Deus, à salvação, mas todos os dias nós precisamos nos conscientizar de que Jesus é aquele que nós precisamos em todos os momentos. Tá certo? Em todos os dias. Muito bem, então,
Por quê, meus irmãos? Porque quem que não gostaria de ter Cristo todos os dias? Quem não gostaria de estar com o seu olhar sendo filtrado pela palavra e o querer de Jesus, né? Pelo Espírito Santo. Então, tudo isso remete à nossa lição que vem falar com o tema, o avivamento na vida da igreja. Eu e você somos igreja. E esse é o avivamento, e ele não pode ser em um pico e depois não tem mais o avivamento. Ah, aquele dia foi o avivamento. Hoje eu estou tranquilo, mas aquele dia não. São todos os dias, né? Vamos seguir, senão a gente fica muito tempo só nisso, né? E depois vem falar aqui que a promessa, a lição vem dizer o seguinte, que a promessa é para todos, né? Então, existem alguns requisitos para ser batizado no Espírito Santo. Mas a promessa é para todos. Para todos. Quando Jesus falou da promessa, ele não escolheu, ele não falou que seria vocês somente, né, a igreja primitiva. Jesus não limitou essa promessa, não. Ao contrário, Jesus ele deixou muito mais abrangente do que se possa imaginar. Não é verdade? Bom, então existem alguns requisitos, né, para ser batizado no Espírito Santo. Então eu coloquei aqui, listei 4. O primeiro, ter aceito a fé em Cristo de forma externa e pública. Né? É claro que sendo externado, né, essa fé em Cristo é interior, é claro. Não existe outra fé em Cristo exterior. Se bem que se a gente pensar um pouco tem, né? Mas vamos lá. Ter aceito a fé em Cristo de forma externa e pública, ou seja, de uma maneira em que todos vão olhar para você e vão ver Jesus em você. Vão olhar para você e vão ver a sua maneira diferente de ser, de viver, de andar, de conversar, de olhar. Não é verdade? O seu palavreado é outro. Então, essa forma externa e pública, né, é justamente isso. E mais ainda, aquele momento em que nós realmente vamos até a frente ali do altar, onde nós recebemos uma oração, né? A pessoa que está se achegando a Jesus, está aceitando a Jesus. Então é de uma maneira pública, externa e pública. Segundo, ser perseverante em oração. A oração é a busca de Deus por esse batismo. Então, tratando-se do querer ser batizado no Espírito Santo e do que nós precisamos para ser batizado, esse é o ponto 2. Ser perseverante em oração. Não existe outra maneira. Ah, eu sou crente, eu acredito no batismo do Espírito Santo, mas eu estou aqui, a hora que Deus quiser me batiza. Não, nós precisamos ser perseverantes sim no batismo com o Espírito Santo, buscar isso em oração, né? Pedir a Deus, ser bem claro na nossa conversa, no nosso diálogo com o Senhor, em dizer, Deus, eu quero ser batizado pelo Teu Espírito, eu preciso ser batizado pelo Teu Espírito. E isso deve ser bem claro, se é em pensamento que você ora, se é em voz alta que você ora, ser bem claro e bem objetivo. Você precisa compreender o que é e saber realmente pedir de uma maneira que não deixe dúvidas a ninguém, tá certo? Nem a você, nem a qualquer inimigo que possa ouvir, e muito menos ao Senhor. O Senhor sabe muito bem qual é o seu desejo, mas isso deve ser algo consciente para nós. 3. Ser paciente em aguardar o tempo para ser batizado. De repente você está em um momento que você, hoje eu vou ser batizado, hoje eu estou assim, sentindo que Deus vai, mas acaba que não acontecendo. E agora? Deus te decepcionou? Né? Jamais. O Espírito Santo te decepcionou? De maneira alguma. Tudo tem o seu momento certo. O importante é nós ficarmos na nossa posição, sermos crentes fiéis e fiéis até o fim. Porque aquele que perseverar até o fim será salvo. E é claro que, né, esse é um outro aspecto, mas no sentido de ser batizado, nós precisamos ter a nossa postura, entender, compreender e saber aguardar, ser paciente em aguardar. E o 4 eu coloquei aqui, olha só, nunca desistir, tem tudo a ver com o ponto 3, nunca desistir de algo que o Senhor deixou expresso para nós. Essa é uma promessa expressa do Senhor Jesus para nós, que o Espírito Santo viria como Consolador, que seriam batizados pelo Espírito Santo. Então, se está escrito na Bíblia que aqueles que perseverarem, aqueles que guardarem, aqueles que buscarem serão batizados, então tenha certeza que você também será. Pô, eu fui, muitas pessoas foram, ainda há muitos que serão, não é assim? Então, é algo também que é a promessa para todos os salvos. Eu destaquei mais uma vez e coloquei todos os salvos. Né? Atos 2, do 1 ao 4, cumprindo-se o dia do Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar, e de repente veio um som, né? Veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, né? E encheu toda a casa e em que estavam assentados. Né? E esse texto ele vem falar de muitas coisas assim particulares, né, em relação à comunhão dos irmãos, a realmente ser importante para a sua vida, a minha vida, a sua vida, estar reunidos com os irmãos. Né? Então isso é muito importante. Eu não vou na igreja, eu fico aqui mesmo. Não, nada disso. Quero ser batizado com o Espírito Santo, então eu vou estar no meio dos irmãos, estar na congregação, fazendo parte realmente de uma forma percebida de todos, de que eu faço parte do corpo de Cristo.
Tá certo? Afinal de contas, você já é um crente salvo, já aceitou Jesus, então agora me falta o quê? Falta essa posição. Então, se de repente você tem dúvidas quanto a isso, não tenha mais. Saiba do seu lugar na casa de Deus, tá certo? Porque, e eu coloquei, né? A gente vem falando do batismo, a gente vem falando do Espírito Santo, do poder, do avivamento que ele traz para as nossas vidas, daquilo que nós temos também que fazer, que é tomar a posição de crente, né? E eu coloquei o seguinte aqui, uma pergunta para a gente pensar. Por que eu tenho que ser batizado no Espírito Santo? Por que eu tenho que ser batizado com o Espírito Santo? Já se perguntou? A gente sabe muito, né? Sabe muito não, sabe um tanto, que acredito que é importante saber até esse tanto a respeito do batismo, né? A gente sabe que é importante, a gente sabe, mas por que eu tenho que ser batizado com o Espírito Santo? E se a pessoa viver a vida toda sem ser batizado com o Espírito Santo? Tem algum problema? Né? Mas eu coloquei aqui assim, algo que eu gostaria de alertar, né, deixar aqui para a gente pensar, e esse vídeo ser, de certa forma, uma maneira de você pensar e ter a sua aula, né? Ou até mesmo a você que não é professor, mas está me acompanhando, obrigado, e a gente vai pensando a respeito disso. Então, por que eu tenho que ser batizado do Espírito Santo? Primeiro, eu tenho 10 pontos. Primeiro, faz parte de uma promessa de Cristo para os seus discípulos. Tá? Então, está aberto a todos. Eu preciso pegar a minha parte. Faz parte da salvação. É importante que você seja selado com o Espírito Santo, né? Na verdade, ser revestido com o Espírito Santo. É prazeroso. Traz convicção. Isso nos traz convicção. Né? E é justamente o que acontece na nossa leitura, né? Que é Atos 2, né? Do 1 ao 13 e tal. E nós vemos que a história de Pedro nesse momento, onde conta a Bíblia que fala todas as cidades, né? Nós já falamos disso, todas as cidades que são abrangidas, né? Que as pessoas estão dessas cidades em Jerusalém, mas agora ouvem as novidades de Deus, as boas novas do Senhor, essas línguas estranhas que são faladas pelos discípulos ali naquele momento, todos os homens de todos os lugares do mundo ouvem aquilo, as maravilhas de Deus, e eles exclamam dizendo, como pode esses indoutos falando tão perfeitamente o nosso idioma, né? Mas a mensagem de Deus sendo dita ali. E depois Pedro se coloca de pé, né? Ele se coloca de pé junto com os 11. E aí ele tem uma convicção muito forte da fé, da salvação, o que realmente Jesus é. Ele não tem dúvidas, né? Depois a gente vai falar a respeito disso, mas olha, vamos seguir aqui então. Então, faz parte de uma promessa de Cristo para todos os seus discípulos, faz parte da salvação, traz convicção, produz regeneração, produz santificação. O Espírito Santo, ele nos guia, ajuda em nossas fraquezas, nos conforta em momentos difíceis, nos dá a palavra certa na hora certa de se falar, né? E nos dá os dons espirituais. Então, por que eu tenho que ser batizado com o Espírito Santo? Pronto, eu te dei uma lista de 10. É lógico que se nós formos falar aqui, teria mais coisas ainda, aprofundaríamos muito mais nisso, mas para a gente pensar rapidamente e que seja mais eficaz esse vídeo, né, da Escola Dominical, coloquei dessa forma. Então, olha só, João capítulo 14, do 16 ao 17 diz, eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Ou seja, se Jesus falou que ele vai rogar a Deus para que o Senhor envie o Espírito Santo para nós, isso é importantíssimo. Né? Por que eu tenho que ser batizado com o Espírito Santo? Porque faz parte do plano de Deus para a nossa vida. Tá certo? Então, que fique convosco para sempre. E o Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco, estará em vós. Olha só. Né? Então, é interessante eu destaquei aqui também o seguinte, a palavra consolador. Né? Consolador é o mesmo que conforto e conselho. Tá certo? Então, por que eu tenho que ser batizado com o Espírito Santo? Porque eu preciso receber de Deus esse conforto e receber também de Deus, através do Espírito Santo, os conselhos do Senhor. É aquele momento em que eu e você estamos aí para tomar uma decisão, fazer uma coisa e outra, mas vem o Senhor e fala, né, ao nosso coração, ao nosso ouvido, à nossa mente, e nós tomamos decisões. Então é importantíssimo, certo? Essa questão, e todos serem batizados sim, toda a igreja sim ser batizada pelo Espírito Santo. E depois a lição fala a respeito do engano dos cessacionistas, né? Cessacionistas, o que é o cessacionismo? A própria revista vai explicar isso, né? Mas aqui com outras palavras, é a visão cristã na qual se formula que parte dos chamados dons do Espírito Santo, apesar de terem sido de fundamental utilidade e importância nos primórdios da igreja cristã, cessaram de existir ainda no período da igreja primitiva. Então, quem são
os cessacionistas, né? Não é sensacionistas, e sim cessacionistas, aqueles que cessam, aqueles que creem em uma doutrina, em um modo de ver a promessa de Jesus para os discípulos, em que ali é o momento onde o Espírito Santo vai ser derramado e depois acabou. Não, ao contrário disso, né? Ao contrário disso, eu anotei aqui na revista o seguinte, né? Que há outros ainda, seguindo seus... Opa, não, tá errado aqui, me perdoe. Deixa eu ler, acompanhar ali então. Olha só, e eu trouxe aqui algo interessante também, que é um texto a respeito da declaração de fé, tá certo? Declaração de fé das Assembleias de Deus, o que ele vai falar a respeito disso? Então, a extensão da promessa, o derramamento do Espírito veio como um sinal específico, o falar em línguas, e todos foram cheios do Espírito Santo, começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Atos 2:4. Essa experiência se repete na vida da igreja, porque os ouviam falar em línguas e magnificar a Deus. Atos 10:46. Veio sobre eles o Espírito Santo e falavam línguas e profetizavam. Atos 19:6. Por isso, porque a experiência pentecostal não ficou restrita ao dia de Pentecostes. Ela acontece no cotidiano da Igreja de Cristo na Terra ao longo dos séculos, conforme a promessa divina. Porque a promessa vos diz, e aqui é o ponto, porque a promessa vos diz respeito a vós e a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. Atos 2:39. Então Jesus diz que é uma dádiva do Pai para qualquer, olha só, para qualquer crente que crê e busca. Então, já estou falando isso desde o começo. Homens e mulheres de todas as idades, independentemente de seu status social. A promessa do Espírito Santo diz respeito principalmente aos últimos dias. Olha só, Atos 2:17. E não somente a era dos apóstolos, de maneira alguma. Né? De maneira alguma. Além disso, Pedro, ao citar o profeta Joel, substituiu a expressão derramarei o meu espírito, lá em Joel 2:28, por derramarei do meu espírito. Tá certo? Atos 2:17. Que indica um ponto de partida. Isso mostra que o Pentecostes foi o início da dispensação do Espírito Santo, conhecida também como a dispensação da graça ou da igreja. E que a efusão do Espírito seria na sua plenitude nos últimos dias. Os dias em que estamos vivendo. Essa profecia de Joel iniciou o seu cumprimento no dia de Pentecoste e contempla essa bênção para homens e mulheres de todas as idades. Então, isso é um texto, meus irmãos, que eu tirei realmente da declaração de fé das Assembleias de Deus, tá? Então, não há dúvidas, né? Não podemos ter dúvidas quanto a essa questão de que, era só para os apóstolos, era só para o início da igreja, porque afinal de contas, como eles iriam começar? Meus irmãos, eu e vocês somos igreja. Como que nós iríamos começar a nossa caminhada se não fosse pela experiência do batismo do Espírito Santo? Como que nós estaríamos firmes? Como é que nós conseguiríamos nos manter firmes se não fosse a promessa de Deus, sendo nós vivendo essa promessa de Deus, né? Seria muito difícil. O Espírito Santo, ele está trabalhando em nossa vida constantemente. Nós precisamos estar atentos a isso, tá certo? Então, ponto passado, o engano dos cessacionistas, tá certo? É um engano realmente em dizer isso. Sim, a promessa de Deus está disponível para eu e você, tá certo? Se você tem o desejo de ser batizado com o Espírito Santo, isso é uma bênção desde já. E busque agora, tenha paciência, como a gente já falou no começo do vídeo, o Senhor irá cumprir essa promessa na sua vida. Tenho certeza absoluta como o sol vai nascer no dia de amanhã. Bom, e o ponto 2, então, o dinamismo da igreja apostólica, né? O que seria dos discípulos se não houvesse o Espírito Santo? Né? O que seria? O que aconteceria se agora Jesus fosse assunto ao céu e do céu não viesse mais nada para produzir realmente a igreja, né? Dar realmente esse combustível à igreja, esse fortalecimento. O que seria se não tivesse sido o Espírito Santo? Né? Então, cada um voltaria aos seus antigos trabalhos. Afinal, até mesmo no momento em que Jesus ele entrega a sua vida por nós na cruz do Calvário, né? E aí dá-se a entender que todos aqueles que eram seguidores de Jesus, eles se calam, né? Cada um fica na sua e cada um volta aos seus afazeres. Assim como Pedro fez, voltou a pescar, né? João e Pedro voltou a pescar, né? Então cada um voltaria aos seus antigos trabalhos, não se importariam em esquecer de tudo aquilo que Cristo ensinou, certo? Mas com certeza, até no caminho de Emaús, né, aqueles discípulos vêm falando, eles vêm dando ênfase, né? E Jesus ali com eles, vendo tudo isso, né? Então eles não se importariam, mas eles se importam e o Espírito Santo foi derramado.
se dobrariam os costumes de Roma e das muitas ordenanças da lei, né? Novamente, seriam ali aprisionados pela lei novamente. Então, o que seria dos discípulos? Na época, quando começou, eram chamados os da seita, né? E aí eles não seriam mais nada. Mas quando vem o Espírito Santo, agora eles são algo que chama a atenção da sociedade e do governo. E isso gera até depois aí um grande problema e, né, com certeza a história da igreja vai nos mostrar. Suas vidas se encheriam de qualquer outra coisa e não se importariam com isso. Tá certo? Então o Espírito Santo ele serve também para que tudo isso seja ao contrário. Para que nós realmente nos projetemos a obra do Senhor, né? Nós damos sim importância a todo o sacrifício de Jesus. Então nós estamos aqui fazendo a nossa parte, dando a nossa contribuição, louvando a Deus, indo à igreja e buscando o batismo com o Espírito Santo, né? Mas ocorre o derramamento e tudo se inicia. A igreja foi inaugurada com este ato do Espírito Santo, em Atos 2, né? Justamente ali o derramamento do Espírito Santo, né? Quando todos foram cheios do Espírito Santo. Então, nesse momento, as dúvidas, né, como eu disse a respeito de Pedro, deixaram de existir e as dúvidas tomaram, a certeza tomou o lugar das dúvidas. No derramamento do Espírito Santo, quando vemos Pedro se colocando de pé, né, pondo-se de pé com os 11, né, a certeza de tudo aquilo que Cristo foi agora, ele estava falando de uma maneira diferente. Por quê? Porque ele foi revestido com o Espírito Santo. Ele foi revestido com aquilo que Jesus falou. Olha, eu vou para o Pai, mas não vou deixar vocês órfãos, não. Vocês vão ter aqui a presença de Deus, né? Através agora da terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo. Tá certo? E depois aqui os medos de Pedro também deixaram de existir, né? Os medos, as dúvidas, elas se foram. Entrou agora a coragem, entrou a certeza, a intrepidez, né? Ou a ousadia. Enfim, o que é intrepidez, né? A bravura. O que é ousadia? O que possui inovação, né? Então, olha só o que está dito lá em 2 Timóteo 1,7. Leia o que está dito em 2 Timóteo 1,7, porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Então nós precisamos buscar, sim, o Espírito Santo de forma urgente, a todo instante. Né? Muito bem. Então, de instável e desequilibrado, né? Agora ele está equilibrado, estável, né? E nesse clima, nesse avivamento foi que a igreja nasceu. Né, no momento assim sublime, onde a festa, né, de Pentecostes em Jerusalém, uma festa que realmente movimentava muito a cidade estava cheia, né, como nós mesmo lendo Atos 2, nós vamos ver ali que existia, né, muitas pessoas de muitos pontos do mundo, né, então realmente foi nesse momento em que Deus falou, agora nós vamos começar a igreja. Então, a igreja depois do Pentecoste, o que nós vemos, né? Nós vemos depois do Pentecoste, nós vemos conversões, nós vemos batismos, né? Onde que nós tínhamos visto isso antes? Quando Jesus estava pregando, não é assim? Quando Jesus estava pregando, aí as multidões aceitavam, né, aquela palavra, aceitavam aquela fé, participavam ali com Jesus, acompanhavam Jesus para lá e para cá, as multidões iam ter com ele, né? Mas agora nós vemos de uma maneira em que as pessoas que se achegam, elas não se achegam e depois se distanciam. Não, agora elas se achegam e permanecem firmes, fiéis. Por quê? Porque o Espírito Santo tocou de maneira sublime, de uma maneira a qual revestiu essa pessoa e agora a compreensão dela quanto ao pecado e toda a promessa de Deus é diferente. Né? Nós temos os batismos. Né? O que nós vemos mais? Pregavam, né, na autoridade do nome de Jesus, né, e na unção do Espírito Santo. Então, foi diferente, como eu disse, as dúvidas, né, as incertezas, elas desapareceram e só veio agora realmente mais convicção ao coração das pessoas, né, dos homens, das mulheres, das crianças, e existia sim ali um avivamento extraordinário, né, nesse início. Mas aí eu digo, não está, como já falamos, não está preso ao tempo, não está preso somente àquele momento, e sim o Espírito Santo, todo esse avivamento, tudo isso que aconteceu em Atos 2 e vem contando o livro de Atos, ele está acontecendo constantemente. É porque às vezes a gente não vê, né? Mas Deus tem trabalhado sim através do Espírito Santo e feito a obra do reino. Muito bem, e aí qual? Né? Assim, olha só. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos, né? Atos 2, verso 43. E os resultados, né? Olha só, perseveraram na doutrina, na oração, perseveraram na comunhão, vivia-se no temor do Senhor, né? Temor não é medo, temor é uma questão que abrange
muitas outras áreas da nossa vida, né? Via-se os sinais e maravilhas, como nós lemos no versículo de Atos 2,43. Nós tínhamos também como resultado o compromisso com a parte espiritual de todos, onde todos se importavam um com o outro na questão espiritual, e também especial e muito clara isso na Bíblia, a parte social, da vida social das pessoas. Muito bem. E o ponto 3, um ministério ungido para os dias atuais. Então nós estudamos aqui, falamos a respeito do dinamismo na igreja apostólica, nós falamos o batismo no Espírito Santo e o público-alvo, né? E agora o ministério ungido para os dias atuais. Opa, dias atuais. Então, na unção do Espírito, né? É o primeiro ponto aí, a subdivisão do capítulo 3, da lição de número 5. Na unção do Espírito. A pregação deve ser acompanhada do que nos dias atuais? Do que as pregações, né, devem ser acompanhadas? Poder, sinais e milagres. Tá certo? Fugiu disso, tá um pouquinho fora da proposta que o Senhor tem nos deixado, né? Não é assim? E de que forma, né? De que forma é essa pregação? Então, pelas vidas que aceitam a Cristo, tá certo? De que forma vem essa deve ser nos dias atuais? Pelas vidas que aceitam a Cristo. Qual é um dos termômetros para que nós possamos ver o avivamento dentro da igreja? Pessoas que se rendem a Jesus. Não é assim? Estamos dentro do culto da igreja, glória a Deus, uma mensagem abençoada, como foi até domingo agora, e aí as pessoas elas se achegam até o altar ali, levantando a sua mão para Deus e dizendo, eu quero Jesus, eu aceito Jesus. Esse é um dos pontos onde nós vemos que realmente está realmente sendo dirigido na unção do Espírito Santo, e isso é maravilhoso, né? Nós vemos também outra forma, a libertação demoníaca. Libertação demoníaca é um ponto muito importante, daria até para falar uma aula a respeito disso. Já estudamos isso na escola dominical, né, a respeito da libertação demoníaca. E essa libertação, quando existe, ela é muito importante para que nós também possamos ver. Deus está agindo, o Senhor está agindo através das nossas vidas. E isso é muito bom. O que importa é nós não termos medo e nem dúvida, e sim sermos corajosos, né, ao ponto de ter a consciência do que é encarar esse tipo de coisa. Tá certo? Jesus falou que, olha, é com jejum e oração. Não vai expulsar demônio se não for por esse caminho. Se Jesus falou isso, imagina nós agora pegar outra palavra, outra pessoa que está dizendo o contrário disso. Tá certo? E algo também que é importantíssimo, que nós precisamos ver aqui, que o ministério, né, ungido para os dias atuais, na unção do Espírito Santo, é pelas curas, onde há cura, tá certo? Das enfermidades, sim. Né? Tanto aquela febre mais simples como o câncer que é mais difícil, né, de ser tratado pela medicina, mas através de uma oração, através de uma imposição de mãos, a cura acontece. Jesus, o Senhor Deus cura, o Espírito Santo trabalha e a cura acontece. E isso é maravilhoso. Esse é também um dos pontos dos quais os ministrantes da palavra de Deus, os professores da escola dominical precisam estar ligados. Não é porque você é professor da escola dominical que você não vai ser, uma hora e outra, afrontado por esse tipo de coisa. De repente, há uma manifestação na sala, de repente alguém chega pedindo por orar para você, para que você ore e pela cura. E agora? Não vai acontecer através de você? Não, professor, se prepara aí. Deus tem grandes coisas a fazer através das nossas vidas, não é verdade? Bom, muito bem, então Marcos, capítulo 16, 17 e 18 diz claramente isso. E esses sinais seguirão quem? Aqueles que não creem? Não, aos que creem. E em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Olha que bênção, olha que palavra, olha que promessa, olha que visão que Jesus tem nos dado para que eu e você nos tornemos melhores a cada dia. A cada dia que passar, a busca pelo Espírito Santo, a comunhão com Deus através do Espírito Santo, a comunhão com o Espírito Santo, ela possa realmente produzir isso através das nossas vidas. Que as pessoas ao seu redor olhem você diferente. Tá certo? Não é porque você usa uma gravata, e sim porque existe um ministério ungido em você. Você não é um professor qualquer. Você não é um pregador qualquer. Não. Você é uma pessoa que representa Jesus, que representa o poder de Deus. E isso é o ponto, um dos pontos que nós precisamos estar ali focados. Quem eu sou, de que maneira eu preciso preservar a minha imagem diante das pessoas. Não é verdade? De uma maneira assim, onde você chega, o Deus já começa a trabalhar. Certo? E a respeito dessa passagem, eu gostaria de falar aqui também a respeito do comentário que eu vi, que diz o seguinte: existem momentos em que Deus intervém milagrosamente para proteger seus seguidores. Ocasionalmente, ele nos dá poderes especiais. Paulo foi picado por uma cobra e não sofreu qualquer dano.
Atos 28, verso 5. Os discípulos, por exemplo, curaram vários enfermos. Não é assim? Mateus 10, 1 e Atos 3, 7, 8. Mas vale destacar algo aqui, é muito importante para nós. Entretanto, isso não significa que devemos provar a Deus colocando-nos em situações perigosas desnecessariamente. Então, muito cuidado. Não seja um aventureiro, tá? Seja um homem, uma mulher ungida por Deus. Não seja um aventureiro. Não queira manipular, pensar que manipula Deus, o poder de Deus. Isso daí você está realmente totalmente enganado, tá certo? Seja realmente ungido por Deus. Quando a pessoa é ungida por Deus, ela sabe a hora de falar, ela sabe a hora de agir, ela sabe a hora de orar, ela sabe como orar, ela sabe orar, né? Então há toda essa diferença. E autenticado por Deus. É justamente, né? Olha só, o texto da revista nos diz assim: não se desenvolve apenas por intermédio dos instrumentos formais e acadêmicos dentro dos padrões hermenêuticos, exegéticos e homiléticos da pregação. Né? Então, autenticado por Deus. Não é somente ter cursos e mais cursos, ter livros e mais livros, diplomas, não é isso. Isso é legal, é bonito, né? Interessante, sim, claro. Bacana. Vale lembrar que isso é tudo muito importante. Porém, você precisa estar autenticado por Deus. Aí, meu amigo, você não pode ter nada disso aqui, ó. Você não precisa ter nada disso, mas se você for autenticado por Deus, as coisas são diferentes, né? Mas nós também não podemos menosprezar isso, né? Que é o estudo, que é o esmero na palavra de Deus, né? Nós vemos Paulo falando para Timóteo: olha, você precisa, persiste em ler, tá certo? Não deixa que o cotidiano da vida, as pessoas falem coisas e você simplesmente as aceite, não. Leia, saiba o que o que você representa. Então, eu até anotei aqui o seguinte: a questão hermenêutica, né? O que significa hermenêutica? Estudo da interpretação. Exegético, né? Serve para explicar e interpretar, tá certo? E os homiléticos, utilizar os princípios da teoria com a finalidade específica de falar sobre o conteúdo da Bíblia Sagrada Cristã, tá certo? Então, cada uma desses três é uma matéria, tá? Então, ponto que eu coloquei aqui, já estamos terminando, é o seguinte: não podemos falar e ensinar algo errado e fora do contexto da palavra, tá certo? Não diga o que a palavra não diz. Estude antes, né? 2 Coríntios 3, do 5 ao 6, nos diz assim: não que sejamos capazes, por nós, de pensar alguma coisa, como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus, o qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento, não da letra, mas do Espírito. Porque a letra mata e o Espírito vivifica. Maravilha, não tem nada de errado com a passagem, com os versos aqui. Só que as pessoas pegam isso e falam que a letra mata e tal, é porque a gente estuda, e aí a letra... Meus irmãos, por favor, se você falou isso, peça misericórdia, né? Isso está realmente totalmente equivocado, esse comentário com relação a essa passagem, né? Eu estou comentando isso porque vale falar, porque estamos dentro realmente do tema, né? Falando a respeito disso. Então, a frase, olha só a frase: a letra mata e o Espírito vivifica, significa que tentar ser salvo mantendo as leis do Antigo Testamento terminará em morte. Somente crendo no Senhor Jesus Cristo, uma pessoa pode receber a vida eterna por meio do Espírito Santo. Ninguém, exceto Jesus, cumpriu a lei perfeitamente. Desse modo, o mundo inteiro está condenado à morte. A lei faz as pessoas perceberem seu pecado, mas não pode dar vida. Compreende isso? Sobre a nova aliança, que significa promessa ou acordo, a vida eterna vem do Espírito Santo. O Espírito dá um novo viver a todos os que creem em Cristo. Então, não fale esse versículo dizendo, né, que a letra mata e o Espírito vivifica, e aí a gente não vai fazer um curso de teologia. Jamais, meus queridos, não entenda, tá? Estava realmente se referindo a algo do Antigo Testamento, está realmente se referindo à lei, né? A lei que tanto castigou o povo quando Jesus veio ao mundo, tá certo? Porque existia, né, uma pressão dos fariseus, dos saduceus quanto à lei, dos escribas, e agora nós vemos Cristo vindo de uma maneira diferente, mas cumpridor de tudo isso. E isso é maravilhoso, né? E aí, justamente o verso que eu deixei por último, que eu gosto muito do conselho de Paulo, né? Olha só, 1 Timóteo 4, do 3 ao 16, que nos diz: persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá. Não despreze o dom que é em ti, o qual te foi dado por profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Medita essas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nessas coisas, porque fazendo isso, te salvarás tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Né? 1 Timóteo 4, do 13 ao 16. Então, quando é autenticado por Deus, sentimos que somos aprovados para isso.
né? Pois os resultados falarão por si. E cada vez mais estaremos envolvidos com o ministério que Deus tem para nós. Não precisamos forçar algo. Tudo vem naturalmente porque vem das mãos de Deus, tá certo? E depois aqui o que glorifica Cristo, né? Nós estamos no capítulo 3, que fala o ministério ungido para os dias atuais. Então, o primeiro ponto, na unção do Espírito Santo. O segundo aqui, olhando na revista, autenticado por Deus e que glorifica a Cristo. Esses são os 3 pontos principais desse tópico, né? Então, mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vou-lo-á de anunciar, tá certo? Então, toda mensagem e atividade deve glorificar a Cristo. Se enaltecer o homem, sai de perto, sai fora, porque realmente se ficar ali com muita, né, coisa ali com os desejos do homem, os planejamentos do homem, se for assim uma palavra, um ministério que você vê que não se fala tanto do nome de Jesus, você vê que é porque é aqui ou porque é ali, sai fora. Que Deus não está nesse negócio não, tá bom? Deus em Cristo Jesus te abençoe. Peço mais uma vez que deixe seu like, se inscreve no canal, acompanhe aqui para mais vídeos. Próximo vídeo, né, vai ser da lição de número 6, tá certo? O avivamento no ministério de Pedro. Olha só, muito interessante aqui. Com certeza vamos meditar numa boa palavra aqui, uma excelente aula, tá bom? Que Deus abençoe em Cristo a sua vida e até a próxima.